Amigos, meu nome é Vinícius Talon e que tipo de advogado criminalista você quer ser? Essa pergunta deve ser feita sempre quando estamos nos preparando, começando na advocacia e até durante algum tempo, depois de você já ter mais experiência, mais tempo de estrada, tem que fazer esse questionamento. Que tipo de advogado criminalista eu quero ser? E pensar sobre isso pode ser algo um tanto quanto abstrato. E para isso eu tenho uma forma de pensar e entender melhor que tipo de advogado eu quero ser. Pense o seguinte: se você fosse acusado em um processo penal, como você escolheria um advogado criminalista? Faça esse exercício mental. Imagine que agora você acabou de ser citado para um processo penal ou acabou de ser avisado, intimado para um interrogatório na delegacia, na condição de investigado, e você tem que procurar um advogado. O que você procuraria em um advogado criminalista? Quais são as características que você procuraria em um advogado criminalista? Decidir quem você contrataria, quem você escolheria como advogado é metade do caminho para você decidir que tipo de advogado você quer ser. Porque dessa forma você sabe não apenas o tipo de profissional que chama a atenção, como também aquele tipo de profissional que tem a sua admiração. E sabendo o tipo de profissional que você admira, você tem um motivo a mais para ir atrás desse perfil, para você se tornar esse tipo de advogado. Para começar, se você fizer esse questionamento, como eu escolheria um advogado criminalista, de que forma eu escolheria um advogado criminalista, você deveria partir do primeiro pensamento, que não é recomendável atuar em causa própria. Óbvio, seria muito fácil dizer que você escolheria como advogado criminalista você mesmo, porque se considera excelente, muito bom, e aí não há nenhuma meta a ser alcançada, não há nenhum objetivo, não há nenhuma utopia nessa conversa. Você já é o que você gostaria de ser e acabou. Então, obviamente eu não recomendo nunca atuar em causa própria num processo penal, então já fazemos esse descarte aqui. A emoção do processo penal, sobretudo, poderia causar inúmeros prejuízos para aquele que faz uma defesa em causa própria no processo penal. Escolhas irracionais, alguma desconsideração de teses mais técnicas do que meramente fáticas e emocionais poderiam causar prejuízo nessa defesa. E aí teria um grande impacto na escolha das teses a serem adotadas. Devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto, a pressão psicológica, tudo isso na escolha de um advogado. Então, se você quer saber que tipo de advogado você quer ser e você, para isso, parte da pergunta como eu escolheria um advogado criminalista, você já tem que descartar logo de início a resposta eu me escolheria. Eu escolheria eu mesmo como advogado. Isso já está desde o início descartado. O primeiro critério que eu acho que deveria ser escolhido seria a especialização do profissional, que é algo que eu já falei bastante aqui em vários outros vídeos. Entendo que é improvável que um clínico geral tenha conhecimentos profundos em todas as áreas em que atua. E há algum tempo tivemos grandes juristas que eram autoridades, de certa forma, em todas as áreas, no direito constitucional, penal, civil, em todas as áreas sabiam tudo praticamente. Hoje é difícil pensar nisso com a quantidade de jurisprudência, a quantidade de alterações legislativas, doutrinas de qualidade. Então, não escolheria um clínico geral. Escolheria alguém especializado. É preferível entregar a defesa de sua liberdade a alguém que trabalhe unicamente nessa área necessitada, alguém que acorde pensando em processo penal, entre nos sites de processo penal, de direito penal, para pesquisar o dia inteiro, está sempre lá no canal Ciências Criminais, Sala Criminal, no Conjur, na parte de penal, está sempre se informando sobre isso, sobre a área penal. Então, de início, o primeiro critério seria escolher alguém que é especializado. Além disso, um advogado
que vive apenas da prática pode ter o seu conhecimento engessado. Como assim? Bom, temos advogados que estão muito mais fortemente na prática e não se dedicam tanto a uma atualização, a fazer uma pós-graduação, a ler livros. São advogados que trabalham com tudo, preponderantemente ou quase que unicamente na prática, diálogo com delegados, com policiais, indo a fórum, fazendo dezenas de audiências. E esse advogado que vive apenas da prática, sem buscar a parte teórica, ele pode ter o seu conhecimento engessado, sobretudo por essa grande quantidade de inovações que temos a cada minuto. Várias doutrinas, vários novos livros, várias decisões impactantes, até mesmo do STF, STJ, ou até mesmo de tribunais de justiça, ou de turmas recursais, ou até de juízes de primeiro grau. E tudo isso você tem que ficar sabendo. E se você se dedicar unicamente à parte da prática, nunca vai saber totalmente ou satisfatoriamente a parte teórica. Então, eu não escolheria um advogado que vive apenas da prática. E por outro lado, eu também não escolheria alguém que vive apenas da academia, do conhecimento acadêmico sem a prática. Porque são coisas aqui que devem se complementar. Uma coisa é o conhecimento prático, onde impetrar um habeas corpus, de que forma, como utilizar o sistema, como o que conversar, o que falar numa audiência, como se comportar, como fazer uma impugnação, o que fazer na delegacia. Isso é o aspecto prático. Outra coisa é saber construir as teses, tanto de direito material quanto de direito processual, pensar qual é a melhor estratégia possível, pensar em quais são as novas teses que podem dar certo naquele processo, pensar nas especificidades de cada caso, e isso envolve muito o conhecimento sobre a parte especial do Código Penal. Se é um crime, por exemplo, de homicídio, tem que saber a fundo quais são as qualificadoras e o que a doutrina fala sobre cada qualificadora, o conceito, enfim, tem que saber muito da teoria. E por isso, se fosse para escolher um advogado criminalista, eu escolheria, como eu já falei, um especializado e também alguém que se dedique da mesma forma à prática e à teoria, que consiga conciliar os dois. Um que se dedique apenas ao conhecimento acadêmico, a escrever sobre teorias, não tem o conhecimento prático necessário, dificilmente terá o conhecimento prático necessário para saber questões até básicas do processo penal. O advogado precisa estar disponível, então se eu fosse escolher um advogado criminalista, seria alguém disponível, alguém que sempre responde os e-mails, atende as ligações, está sempre pronto para resolver eventuais problemas que surjam no curso do processo, com quem eu tenha facilidade de acessar. Que tenha disponibilidade, que seja fácil de contato, porque há também advogados que são incomunicáveis, como se estivessem presos, e você não consegue falar com eles por mensagem, por e-mail, ou depois de contratado é difícil conseguir o retorno. Então é algo que devemos pensar também. Se eu fosse contratar um advogado criminalista, eu escolheria alguém que estaria disponível sempre que necessário. Não se deve jamais contratar um advogado criminalista baseado no baixo valor cobrado, então eu não ficaria preocupado em ver qual é o advogado que está mais disposto a cair o preço. Eu estaria preocupado em ver qual é o advogado que está mais disposto a demonstrar a sua qualidade, que já demonstrou previamente o seu valor e não o seu preço. Por isso, numa escolha de um advogado criminalista, eu não ficaria interessado em escolher um advogado que está disposto a fazer leilão com outros advogados para ver quem cobra menos, quem cobra R$200, R$100, R$500 a menos e fechar com ele. Eu não faria esse tipo de leilão na condição de cliente de potencial cliente desses advogados. Então, eu não escolheria um advogado criminalista baseado no preço, em quem está mais disposto a cair o valor dos honorários. Qualidade e disponibilidade, na minha opinião, valem mais do que o preço a ser cobrado. Então, se o advogado tem a qualidade, a especialidade, a prática, a teoria, se tem a disponibilidade de tempo, isso tem que pesar muito mais do que
apenas uma diferença de 200, 300 ou 500 reais entre um advogado ali ou aquele advogado na rua seguinte. Isso tem que ser levado em consideração. Da mesma forma, o advogado precisa ser discreto. Eu não escolheria um advogado que sai falando sobre os casos dele publicamente, que faz postagens falando alvará concedido, tira foto com o réu durante o júri ou algo assim. E é uma questão pessoal. Eu não me sentiria bem na condição de acusado em processo penal em escolher alguém que pode a qualquer minuto expor o meu caso publicamente nas redes sociais ou em rodas de amigo, enfim. Então eu procuraria um advogado discreto, um advogado que saiba guardar sigilo, que não faça comentários sobre os casos nas redes sociais, nas rodas de amigo, que nem faça menção ao nome do cliente e nem mencione o caso mesmo sem falar do nome do cliente. Porque há advogados que vão falar, por exemplo, eu estou atuando num caso que aconteceu isso, isso e isso, o réu errou, fez tal coisa, sem falar o nome do réu. Por si só, isso daí é uma violação do sigilo, é algo que afeta o processo e, evidentemente, atinge a privacidade daquele que confiou nesse advogado. Por isso, eu procuraria um advogado discreto, quieto sobre os casos em que ele atua. É aconselhável optar por um profissional recomendável por alguém, confiável, obviamente. Então, se eu fosse escolher um advogado criminalista, eu provavelmente pediria referência. Eu procuraria outros colegas, alguns amigos, pessoas de confiança e perguntaria qual é o advogado criminalista que vocês recomendam, que vocês conhecem, que vocês sabem que tem um bom nome, ética e tudo mais. E a chance de fechar com esse advogado recomendado seria enorme. Provavelmente tentaria fechar com esse advogado que foi recomendado por alguém em quem eu confio. Porque uma coisa é um advogado que eu não conheço, com quem eu nunca conversei. Outra coisa é pedir uma referência de um amigo e esse amigo, com quem eu convivo há algum tempo, indicar esse advogado. Então, é como se eu estivesse contratando o meu amigo e não o advogado com quem eu nunca tive contato. Por isso que a indicação vale muito. Eu provavelmente contrataria um advogado indicado por alguém em quem eu confio. É importante procurar um profissional que preste contas periodicamente, e não estou falando de questões financeiras apenas, do que gastou, de quanto gastou, enfim. Eu estou falando de prestar contas por escrito ou de forma oral, mas com uma certa frequência, de tudo que ele fez na defesa em determinado período. Então que ele diga a cada 15 dias, a cada mês, que neste mês fizemos tal coisa, neste mês eu apresentei tal documento, eu impugnei tal coisa, eu fiz tal recurso, eu impetrei um habeas corpus assim, eu fui até a delegacia olhar o seu inquérito, eu fui até o fórum, vi que o processo estava assim, que está aguardando tal coisa. Então, para mim, seria importante escolher um advogado criminalista que tivesse essa prestação de contas, mesmo que não solicitada, que estivesse sempre falando sobre como as coisas estão andando, como o processo está, o que ele fez durante o mês. Isso me daria uma confiança muito maior por saber que ele está acompanhando os passos daquele processo ou daquele inquérito. Enfim, basicamente seria esse o advogado que eu procuraria, se eu precisasse, um advogado criminalista que eu procuraria. E quando imaginamos o tipo de advogado que nós resolveríamos contratar se fôssemos acusados, chegamos de uma forma muito prática e perfeita na definição do tipo de advogado que pretendemos ser. Então, quando eu falei que eu procuraria, se eu fosse um réu, eu procuraria um advogado especializado, que se dedique à prática, ao conhecimento teórico, que seja discreto, que preste contas periodicamente por meio de relatórios, enfim, que esteja sempre disponível e tudo mais. Eu estava falando sobre o advogado que eu procuraria, e isso também me faz refletir sobre o advogado que eu quero ser. Por isso, deixo aqui esse exercício para vocês. Se querem saber o que vocês precisam fazer, como vocês devem ser na advocacia, façam esse exercício. Pensem, se vocês precisassem de um advogado hoje,
Como vocês chegariam à definição de quem é o profissional recomendável? Como vocês procurariam esse advogado? Quais critérios? E depois de passar por essa etapa, como eu passei aqui conversando com vocês, provavelmente vocês chegarão à definição perfeita do tipo de advogado que vocês querem ser, que vocês precisam ser, para que vocês mesmos se contratassem se estivessem na condição de réus. Então, pessoal, é uma dica prática para advogados. Eu espero que cause alguma reflexão em vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com advogados, criminalistas, estudantes de direito de várias partes do país, além de você encontrar nesse link da descrição vários cursos em que eu leciono, como curso de prática processual penal, execução penal e muito mais, e também artigos, vídeos, livros de minha autoria e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.